Reportagem divulgada pela Folha de São Paulo que diz o seguinte, né, que uma investigação da PF e do Ministério Público Federal mira a atuação da Coordenação Geral dos Índios Isolados e Recém-Contatados, o titular sendo Geovânio Pantoja, o Catuquina. Segundo fontes ligadas às investigações, isso na reportagem da Folha aqui, houve cumprimento de mandado de busca e apreensão na sala da coordenação da FUNAI e na casa do coordenador. Nessa operação, que envolveu a Coordenação Geral dos Índios Isolados, a PF e o MPF, apontam então a existência de um grupo organizado, integrado por grileiros, fazendeiros e servidor público, com o propósito de comercializar terras públicas destinadas à proteção de índios isolados. O IBAMA participou da operação e a Justiça Federal autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 16 endereços de 12 investigados. A operação ocorre no Pará, Distrito Federal, Tocantins, Minas Gerais e Bahia também. Isso, Rafael, é importante colocar isso, porque essas informações a gente trouxe por vários meios e havia uma quantidade muito grande de provas de uma série de irregularidades acontecendo em vários territórios, não era só em Tunitatá, que fica no Pará, e sempre teve muita polêmica, porque teve uma atuação muito pública, né, do senador Zequinha Marinho, que concorreu ao governo do Pará recentemente, nessa eleição, de defesa das pessoas que faziam invasões nessas terras, em que a FUNAI, seus indigenistas, seus funcionários mais respeitados em relação a essa questão dos isolados, já haviam indicado a presença desses indígenas e o movimento correto seria de proteger, sabe, ter todo tipo de, usar os instrumentos que já existem na legislação brasileira para isolar essas pessoas e proteger a vida delas, especialmente quando a gente pensa num momento de pandemia. E todo o movimento era contrário a isso. Não só lá, a gente trouxe informações sobre outras terras indígenas, onde havia presença de isolados, e que as portarias que deveriam proteger esses territórios estavam sendo colocadas, empurradas com a barriga, fazendo revalidações delas de 6 em 6 meses, o que incentivava as pessoas à invasão, os grileiros à invasão. Uma delas aqui no sul do Amazonas, eu vou já trazer um outro dado que também é uma informação positiva em relação a isso. Então, há uma fragilidade, um risco muito grande de morte dessas pessoas, né, desses indígenas, em que há toda uma obrigação do Estado de proteger a vida deles, ainda mais no momento de pandemia, uma decisão do STF determinando criar ali medidas, pontos estratégicos para evitar que pessoas entrassem ali, e várias notícias mostrando que havia invasão e defesa de políticos bolsonaristas no sentido de que essas pessoas tinham direito de entrar ali e tomar as terras. Para além disso, as ações administrativas e institucionais da FUNAI foram nessa direção, de segurar as restrições de uso, porque não são áreas demarcadas. Então, quando não é uma área demarcada, como é, por exemplo, o Vale do Javari e a Terra Yanomami, a coisa ainda fica mais delicada, porque aí precisa desse documento, esse instrumento institucional da FUNAI, para dizer, olha, a partir daqui as pessoas não podem acessar. E aí isso fica valendo até que haja uma análise sobre a demarcação dessa terra. Mas nem isso acontecia, eles seguravam esse documento, essa proteção administrativa, esse ato administrativo. Para além disso, especificamente sobre Tunitatá, a gente também trouxe informações, havia documentos que demonstravam internamente uma movimentação de assédio sobre os funcionários que deveriam ser até condecorados, né? Porque haviam conseguido localizar indícios desses indígenas, o que muitas vezes foi algo de orgulho, de destaque internacional. No governo Bolsonaro era tudo ao contrário, tem documentos, a gente publicou matéria, fiz matéria para a Folha e também nós trouxemos aqui na Band News essa informação.